Perguntas? Vai ter pergunta aqui? Vamos lá. Primeira pergunta para a Damares aí. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministra. Ministra, nos casos de abusos de crianças por parte de parentes, incluindo estupros, são muito mais numerosos do que... Estupro de parentes muito mais numerosos do que os registrados pelas estatísticas oficiais. O que o seu ministério pode fazer para reduzir, pelo menos, esse tipo de crime? Eu quero agradecer a pergunta. É bom lembrar que menos de 10% da violência sexual contra a criança é denunciada. Então, quando eu falo que no Ministério tem 88 mil processos de violência contra a criança e desse 17 mil é pedofilia, multiplique isso por 100. Menos de 10% dos casos são notificados. E, infelizmente, mais de 89% dos abusos, presidente, é dentro de casa. E o que nós temos feito? Pedido para toda a sociedade nos ajudar denunciando. Entregamos para o Brasil agora um canal de recebimento de denúncia que funciona, que é o Disque 100. Que quando o senhor assumiu, presidente, as pessoas ficavam 40 minutos na linha para falar. Agora é menos de 20 segundos. Também por aplicativo, pelo site, a denúncia, não só no Disque 100, como a polícia, mas a gente criar uma rede de proteção. Vizinhos vigilantes, professores vigilantes, educadores vigilantes, todo mundo. Qualquer sinal, que a criança emite sinal, presidente. A criança emite sinal que tem alguma coisa errada com ela. É a denúncia. A denúncia é o caminho para a gente chegar até a criança. E o nosso Ministério ofereceu para o Brasil o melhor canal de recebimento de denúncias. E eu respondo dessa forma. Todo mundo, Disque 100, liga para nós, vamos proteger crianças no Brasil. Não é fácil, Augusto Nunes, realmente tratar desse assunto num crime que acontece dentro de casa. Muitas vezes a mulher ali, ela é pressionada, né? É humilhada, é violentada também, e ela não tem para onde correr. E acaba muitas vezes sofrendo, muitas vezes não acaba mesmo, né? Em silêncio, aguentando toda essa humilhação e não denuncia. E com medo de, ao marido ou companheiro sair de casa, tá? Passar necessidades maiores por não ter como sobreviver. Que eu pergunto, Fiuza? Fiuza. Ministra Damares, boa noite. Como está o quadro de revisão dos pedidos de indenização ou das indenizações referentes ao período do regime militar? Obrigado. Presidente, a comissão de anistia é, de fato, emblemática. Nós herdamos dos governos anteriores um descaso com os anistiados. Eles anistiavam um grupo muito pequeno em valores muito altos. Para o senhor ter uma ideia, presidente, são mais de 9 mil requerimentos que ficaram para o seu governo, para nós analisarmos. Quantas pessoas idosas morreram, que mereciam, inclusive, o reconhecimento de anistiado? Eu tenho um requerimento de 2002, que eu ainda vou analisar. O quadro é grave, temos muito para analisar, mas nós estamos aplicando a lei e nós estamos sendo justos com cada requerimento. Eu acredito que vai um grande tempo aí para analisar todos, porque a comissão se reúne uma vez por mês para analisar, temos câmaras técnicas, grupos de trabalho, mas nós temos um número enorme. Mas assim, a justiça está sendo aplicada e estamos revendo também algumas indenizações, que é uma ordem do Supremo Tribunal, que são os ex-cabos da FAB, indenizações milionárias que foram concedidas, nós estamos revendo neste governo agora, apenas dos ex-cabos da FAB. Mas temos muito para fazer ainda, presidente. Fiuza, a Damares falou que está cumprindo a lei. Eu sei como essas leis foram feitas no parlamento, né? Na época que o PT estava na frente da presidência da República. Leis para beneficiar os seus amigos que, porventura, né, fosse lá pedir indenização. Teve gente que sofreu alguma coisa, nós sabemos disso daí. Nenhum regime é perfeito. Mas, se eu não me engano, Damares, tem uns 40 mil anistiados no Brasil, isso mesmo? Tem muita. Nós já gastamos mais de 12 bilhões de reais em indenizações no Brasil, presidente. O último número que eu tive acesso, se eu não me engano, é 38 mil anistiados. É mais gente demais. Abuso. E como é que era feito esse processo, Damares? Presidente, havia muito, um julgamento muito subjetivo, dependia muito da comissão. Então a comissão achava que merecia. Porque quando eu falo que eu estou aplicando a lei, é que os requerimentos têm que vir com comprovação.
E então eu estou aplicando a lei porque eu quero prova que houve perseguição e que a pessoa merece ou não o reconhecimento de anistiado. Então nós estamos aplicando a lei, sendo muito justo e demais. Os nossos julgamentos são transparentes e as pessoas podem acompanhar todos os julgamentos. E, presidente, e lá no meio tem uns bem complicados. Está na minha mão o caso da ex-presidente Dilma. Ainda está comigo também um pedido do ex-presidente Lula. E ainda também de algumas autoridades aqui que estão ainda aí hoje pedindo e nós vamos analisar. É uma comissão por demais complexa, que já devia, presidente, ter acabado isso, atendido todos os requerimentos, mas acredita que ainda hoje tem gente entrando com requerimento, hoje, em pleno 2020, requerendo alguma coisa lá de 1964. Então, gente, é muito complexo, é muita ideologia ali, mas nós estamos aplicando a lei e quem não concordar com a minha decisão, procure na justiça o seu reconhecimento. Mas lá, no nosso ministério, o corpo é técnico e a justiça está sendo aplicada. Não está fácil. Estou apanhando atrás, nas redes. Eu vi lá atrás, era autodeclaração. É uma brincadeira esse negócio aí, tá certo? É uma brincadeira, tá certo? O que o cara falava passava a ser a verdade absoluta. Tá? Quem divulgou muito nessas causas foi um tal de Luiz Eduardo Grinhal, que quase foi presidente da Câmara, se não me engano, em 2005, 2004. Tá? E além da pensão, tinha a indenização. Eu não quero ser leviano aqui, mas preste atenção. Tinha uma indenização, chegava até 2 milhões de reais. 3 milhões. 3 milhões. Temos indenizações já aprovadas de 3 milhões. É só procurar o nosso Ministério. Um advogado é bom para advogar contra a União, tendo alguém da União, né? Para defender quem entra com a ação, tá uma maravilha. Até com todo respeito, eu rábulo aqui e advogo nessa questão. Então, muita coisa errada acontecendo. Não quero entrar no detalhe também. O que essas pessoas queriam no passado, lutavam por quê? Né? Por que causa eles lutavam? O que eles queriam fazer aqui no Brasil? Aí você vê as declarações de Gabeira, Eduardo Jorge, entre outros. Tá certo? E quando você fala de Dilma Rousseff, eu não vou dizer aqui, vai no YouTube, bote lá. Segundo o marido da Dilma Rousseff, o Carlos Araújo, vê o que ele falou, né, o que fazia, logo depois que casou com a senhora Dilma Rousseff. Ali você começa a formar juízo, se ele que falou, não sou eu não, e não vou falar aqui, para você não ser induzido a nada. O que ele falou, se eu não me engano, tem uns 4 minutos ele falando, o que fez, o que fazia juntamente com a sua esposa, Dilma Rousseff, quando se casaram lá atrás, mais ou menos ali nos anos 70 ali, tá certo? E sem falar também do primeiro marido da Dilma, que está no México. É bom você conhecer essa história, não vou falar aqui, não quero polemizar com ninguém, sobre um avião que vinha da Argentina para o Brasil, Argentina a Buenos Aires, que esse cidadão fez com esse avião, onde esse avião foi parar. Ele foi em direção ao norte, mas não foi para o México nem para os Estados Unidos, parou um pouquinho antes, numa ilhazinha lá, tá certo? Então veja como é que é essa questão de anistia. São bilhões de reais que se gasta com pessoas, né, que, com todo respeito, tá certo? Não era para ter sido tratado desse assunto dessa forma. Ela está cumprindo a lei, está lá na lei, ela é obrigada a cumprir a lei. Eu também sou obrigado a cumprir a lei, se não me engano, pelo artigo 85 da Constituição, para não estar em curso em crime de responsabilidade. Mas essas coisas, né, atrasam o Brasil. Né? São 40 mil pessoas na rua que ganham indenização. Ah, eu fui preso pela polícia. Ah, não sei o quê. Perdi meu emprego. Tá a indenização. Tá a pensão aqui e tá a indenização também, tá ok? Tá mole advogar nessa área, mas tudo bem. Tem mais perguntas, Cid? Só, presidente, só para ter uma ideia. Tem um ex-cabo da FAB que ele pediu uma indenização, alegando que naquele ano lá de 60 e pouco, a portaria estava perseguindo ele. Quando eu peguei a idade dele, que eu voltei para o ano da portaria, ele tinha 6 anos de idade. Então, assim, a gente viu ali que tinha muita coisa que era uma ação trabalhista e eles entraram na comissão de anistia. Então, houve muita interpretação jurídica errada. Aí eu não sei se foi advogados que induziram, mas eu também estou concedendo. Por exemplo, de cada 1000 que eu analiso, às vezes um consegue, porque realmente comprovou que naquela época teve uma perseguição no trabalho que configurou uma perseguição política. Mas a ação trabalhista é na Justiça do Trabalho, não é no meu ministério, não. Então é dessa forma que nós estamos lidando com os requerimentos. Eu entrei numa sessão
secreta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, certa vez, deu uma repercussão enorme na imprensa. Apanhei pra burro, né, para variar, né? E eles demoraram a perceber que eu estava lá dentro. Estavam combinando depoimento com o pessoal do Araguaia. Combinando depoimento. Tá? Assim foi tratado essas questões. 38 mil anistiados, pelo amor de Deus, pô. O que você faria com... Não responda não, também não vou responder. Vamos supor que tivesse 40 mil homens, né? Dispostos a tomar o governo do país. 40 mil homens. Dá para tomar ou não dá, pessoal? Todo mundo machão, né? Vamos lá, faca na boca, vamos lá. Dá para tomar ou não dá? Mas tudo bem, não vamos polemizar. Tem mais aí? Que vontade de falar. José Maria Trindade. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministra Damares. Olha, ministra, eu queria saber quais foram as repercussões depois daquela história do estupro da garota de 10 anos e depois o aborto. O que isso ficou? O governo vai tentar mudar de alguma forma esta possibilidade de aborto? Obrigado. Não, o governo Bolsonaro não vai apresentar nenhuma proposta para mudar a legislação atual de aborto. Isso é um assunto do Congresso Nacional, o Congresso Nacional que decida por lá. O que nós vamos fazer, especialmente nesse caso, continuar acompanhando e a gente proteger essa menina em tudo que ela precisar e, inclusive, saber se ela vai ficar melhor com a família ou em um outro lugar, mas nós vamos dar o acompanhamento a essa menina até o final das investigações. E tem muitas respostas nesse caso que nós estamos procurando ainda. E assim, ela, gente, é uma das centenas de meninas com menos de 14 anos grávidas no Brasil. Presidente, quando a gente entrou com aquele programa de falar sobre sexo precoce no Brasil, fomos criticados que era abstinência e que eu era uma religiosa. Eu sei o que eu estou falando. As crianças estão tendo relações sexuais cada vez mais cedo e, nesse caso, foi abuso, foi estupro. Mas a gente também tem aí uma grande motivação de erotização de crianças no Brasil e nós temos que enfrentar a erotização de criança no Brasil. Eu não tenho os números exatos aqui, mas, né, aproximadamente 20% dos partos do Brasil são crianças entre 9 e 18 anos de idade. É mais ou menos isso, mas é mais ou menos... É muito alto. A gente já até conseguiu diminuir no Brasil, presidente, a gravidez precoce a partir de 15 anos para 19. Mas abaixo de 15 a gente não consegue diminuir a gravidez precoce no Brasil. A gente está avançando muito pouco. Por isso que vamos ter que ser incisivo no combate na conscientização sobre o risco do sexo precoce, que não gera só a gravidez, presidente. A gravidez é uma das consequências do sexo precoce, a gravidez precoce. Mas tem a sífilis. Presidente, nós estamos num momento muito ruim com a sífilis no Brasil. E sífilis deixa cego. Atenção, adolescentes. Sífilis deixa cego. Atenção, papai e mamãe. Doenças venéreas existem. Doenças sexualmente transmissíveis existem. Então, a gente precisa conversar com os adultos que o sexo precoce, ele não é só a gravidez. Tem outras sequelas. E também a sequela emocional. Para uma menina de 12, 11 anos ser levada para o sexo cada vez mais cedo. E detalhe, mas eles estão fazendo sexo entre eles. Mentira! É adulto com criança. E aí já passa para o outro lado, que é crime, é pedofilia. É um assunto complexo, né? Como tratar isso daí? Quando eu falei aqui, parece que não foi dado muita ênfase, né? Criança de 9 e 18 anos. Então tem muita criança de 9 anos de idade, menina, que está grávida. Está grávida, está tendo criança, né? E com toda certeza, eu não sei onde estaria mais concentrado esse número de crianças com essa idade. É variado, presidente. O número é muito grande, é no Brasil inteiro. A gravidez precoce é no Brasil inteiro. Com esse cara que estuprou essa menina. Estuprou, né? Menor de 16 anos, 14, estupro, não é isso? Quem tiver relação sexual com uma criança com menos de 14, mesmo que ela queira, estuprou. Tu lembra que iriam passar para 12 no época do PT? Exato, queriam diminuir para 12. E aí, presidente, tiveram a coragem de apresentar o projeto escrito 12. Mas nos bastidores, atenção, Brasil, uma ex-assessora vai falar agora, nos bastidores estavam conversando, 12 estava no papel. Mas vamos debater se já não é melhor colocar 10? Eu ouvi esse debate. Foi no governo do PT isso aí, tá? Escolheram 15
juristas. Notáveis juristas, Notáveis. tão desconhecidos que nem sabia Foi quem lá era. no Senado. Quando eu vi aquilo, eu caí para trás. Como é que quer ir? Então o que acontece? Muda um código penal, né? Eu não sei, mais de 1000 artigos lá. E lá no meio, o nego bota isso aí. Bota lá, ó, 12 anos de idade. E detalhe, presidente, era 2012 e eles que tinham que aprovar até final de 2012, lembra? Por quê, gente? Porque em 2013 ia ter a Copa das Confederações, aí podia vir para o Brasil pegar menino acima de 12 anos legalmente. E em 2014 ia ter a Copa do Mundo, então podia pegar menino e menina legalmente no Brasil. Se não fosse alguns guerreiros naqueles bastidores, hein, presidente? Se nós não tivéssemos lá sendo chamados de loucos, é possível que isso tivesse passado no Brasil. E tinha mais, tinha lá. Não era só a idade do sexo, não. Libera-se casa de prostituição, era para legalizar também. E tinha lá um parágrafo. Fecha-se aquelas que tiverem meninos e meninas com menos de 12. Peraí. Então, acima de 12 podia? Então, havia uma jogada nas palavras naquela proposta e que está lá no Senado ainda. Agora, vamos lá. Tu ouviu falar que no TSE um ministro propôs ali cassar o mandato de uma vereadora aqui de Goiás por abuso de poder religioso? Essa vereadora era evangélica, num evento evangélico, numa igreja lá, num culto, ela pediu voto. Pediu voto. E aqui o ministro do TSE apresentou essa tese, acho que só ele votou a favor, né? Perdeu por 6-6, 2-1. Mas você reparou que o pessoal começa a desgastar, a cada vez mais atirar em cima de cristão. Como a história sempre mostra, né? Que se você tirar aí a religião da sociedade, você ferir a família, desgastar os valores, é mais fácil você assumir o poder. Que uma sociedade onde todo mundo briga com todo mundo, você posa de grande benfeitor, você posa de um democrata até, e você assume o poder usando as armas da democracia. Então eles querem exatamente isso aí. Não conseguiram, eu apanhei muito, lembro depois na Comissão de Direitos Humanos entrou o Marco Feliciano, logo eu dei uma força para ele, conseguiu ficar um tempo lá, era aquela brigalhada toda, baixaria, tá? Mas não era nós que provocava a baixaria, não eram eles, porque estavam perdendo o poder. E começamos a entrar na seara deles. E a história do kit gay, nada contra o homossexual, pelo amor de Deus, mas a partir do momento que você quer levar para a escola, fica complicado. Foi final de 2010, onde eu comecei a aparecer nessa questão de valores familiares, etc, que eles começaram a sentir o peso, né, da tradição, do conservadorismo no Brasil. Então isso aconteceu com a minha eleição. Minha eleição teve o milagre da facada, né, que eu consegui sobreviver, graças a Deus, e depois praticamente um milagre também ser eleito. O pessoal fala em fake news. Eu era o tempo todo massacrado por fascista, homofóbico, racista, xenófobo, não gosta de cabra da peste, não gosta de mulher, tá? Não gosta de barrigudo. Era pancadaria o tempo todo, qualquer palavra minha, que eu falei realmente, né? Aquele negócio lá do... Ô, Hélio, tudo bem, Hélio? Tranquilo aí? Você pensa quantos arroba, Hélio? Pô, uma brincadeira que eu fiz com um amigo meu, né? 15 arroba, 225 quilos, pô? Não, tá pesando 7 arroba, 105 aí. A brincadeira aquela que eu falei pô, tive a 5ª filha, aí eu, não sei o que lá, pancado o tempo todo, tá certo? Consegui me eleger, mas foi um milagre, não foi não? Foi não, presidente, é vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O presidente machista foi o presidente que sancionou 15 leis agora de proteção à mulher. É o governo que saiu de 7 casas da mulher brasileira e vai entregar 27. É o governo que está apresentando políticas públicas de proteção da mulher. Nunca a pauta da mulher foi levada tão a sério no Brasil como neste governo. E detalhe, presidente, todas as mulheres. E aqui está nosso secretário da Pesca, quero falar das mulheres marisqueiras. Foi o governo Bolsonaro que trouxe as mulheres marisqueiras para um patamar como atividade profissional. Mulheres que foram deixadas para trás a vida inteira. Este era o governo que chamavam de machista. É o governo que protege mulheres. E eu tenho um orgulho, presidente, de ser a ministra da mulher deste governo. Orgulho. Está acabando aqui? Tem mais, vai, vê se a Jovem Pan está no ar ainda, vamos lá. Ministra, boa noite. Boa noite, presidente.
Ministra, desde segunda-feira, quando o Ministério Público do Rio apresentou a denúncia contra a deputada Flor de Lis, acusando-a de ser a mandante da morte do marido dela, voltaram a circular nas redes sociais algumas imagens, fotos e vídeos da senhora ao lado da deputada. Queria saber o que a senhora pensa a respeito dessa tentativa de associação da imagem da senhora à imagem da deputada Flor de Lis. Obrigado, boa noite, presidente. O Vitor Brown, de imagem minha também apareceu do lado dela. Hoje eu tirei umas 300 fotos lá em Foz do Iguaçu, tá certo? Durante a minha campanha, pré-campanha, tive 500 fotos por dia. De vez em quando eu garimpo uma foto de alguém que fez uma besteira qualquer, ou é acusado, né? E tenta desgastar a gente. E daí Era esperado que isso ia acontecer. Eu conheci a Flor de Lis em 2013, eu fui num evento e conheci ela pessoalmente, mas eu, como milhões de brasileiros, fomos no cinema assistir o filme dela. E hoje eu vi que os atores, inclusive a maioria são atores da Globo, manifestando tristeza porque eles fizeram um filme. A história que ela contava para o Brasil e contou para nós era uma história linda de adoção. 2013 conheci ela, me apaixonei por aquela história, um monte de criança adotada. E quando ela foi eleita deputada, me procurou já como ministra. E antes mesmo de eu assumir, me procurou lá no Senado para falar sobre adoção. A minha ligação com ela era a pauta da adoção. Eu estou triste. Temos que aguardar o resultado final, mas me parece, presidente, que o relatório da polícia é robusto, indignada de ter usado a fé, usado os irmãos, a igreja brasileira é uma igreja séria, indignada, muito triste. Ela enganou todo o Brasil, ela não enganou só o segmento evangélico, ela enganou a nação inteira. Nós estamos muito tristes com isso e vamos aguardar agora o resultado da justiça. Mas eu só queria pedir uma coisa, que a pauta da adoção não fosse afetada com essa história absurda dessa mulher que dizia amar criança. A pauta da adoção não pode ser afetada. Vamos continuar adotando no Brasil, vamos continuar colocando a adoção no nosso coração. Estamos todos muito tristes, e eu falo mais que triste, indignados, mas vamos esperar agora a decisão da justiça. Ô, Vitor Brown, foto da Flor de Lis com ela, comigo. Nós aguentamos pancada aqui, nós temos couro grosso, não tem problema nenhum, tá? Agora fica chateado que a minha esposa também tirou foto com ela e roda na internet, tá certo? Tudo bem. Mais uma coisa? Pessoal, Jovem Pan, muito obrigado. Sei que estourou o horário de vocês aí. Muito obrigado, Jovem Pan, por estar nos acompanhando, né? Para nós é muito bom. Eu convido aqui quem está nas minhas mídias sociais, vá para a Jovem Pan, vá assistir o programa Pingo nos Is, das 6 às 8, diariamente. Um programa jornalisticamente sério, independente e que transmite realmente o que acontece no Brasil para todos vocês. Muito obrigado, Damares. Obrigada, presidente. Só um recado do Pingo nos Is. Se quiser conhecer o projeto de lei da reforma do Código Penal que nós falamos, é o 236/2012. Está lá no Senado ainda, pode baixar, ler o original e o relatório do relator que tirou isso, mas baixa lá e dá uma olhadinha. 7 horas aqui? Um abraço, Pingo nos Is. Um abraço, Brasil. 19 horas de novo aqui. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.